E aí, galera empreendedora, como é que vocês estão? Espero que bem. Tá aqui mais uma vez este que vos fala, Pedro Souza, para a gente começar o episódio 36. Como eu falei na semana passada, o episódio 36 hoje vai falar de um negócio que você já ouviu na tua infância. Quando você entrou na idade adulta, você também ouve as pessoas falando. Tem gente que leva na brincadeira, mas tem gente que leva a sério. Dizem aí os mais antigos que nós não podemos ir embora, né, morrer antes de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Mas hoje a gente não vai falar de jardinagem aqui, não vamos falar de procriação, nós vamos falar sobre escrever um livro. Você já pensou em ter a sua história eternizada por meio de um livro? Olha que é um negócio que talvez você pense que não é escritor, mas talvez com uma ajuda de um profissional você consiga eternizar a história aí da sua família, uma história muito bacana de vida, de superação, que pode ajudar a vida de várias outras pessoas. Mas já já eu apresento a convidada de hoje. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês aquele like maroto aqui no episódio. Também que você ative o seu sininho, se você ainda não ativou, aqui embaixo. Vai lá e faz seu trabalho, porque dá trabalho de encontrar pérolas como as que nós estamos trazendo aqui nesse episódio hoje. Dá trabalho bater as agendas, dá trabalho trazer eles aqui para falar um pouco da vida deles, do trabalho, da profissão, para motivar, inspirar você e te conectar com o universo empreendedor. Então, para nós, um like faz total diferença, um compartilhamento faz total diferença e, principalmente, o YouTube, ele começa a entregar mais o teu vídeo depois que você tem uma quantidade de inscritos aí. Então, ajuda a gente, compartilha esse episódio. Quando você compartilhar, fala para a pessoa, ó, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então, hoje tem uma novidade. É uma novidade para nós, foi uma novidade, mas isso já está disponível no mercado há alguns meses, né? O Spotify também, que a maioria das pessoas tem o hábito de ouvir episódios de podcast, ouvir músicas com fone de ouvido indo trabalhar, numa academia ou no próprio local de trabalho, para não ficar parado ali vendo o vídeo, né? Agora o Spotify também tem a versão videocast, tá bom? A versão que você pode ouvir o áudio e também assistir ao vídeo, assim como no YouTube. Então você use o canal que você acha, que você entende como sendo o melhor para você. Aqui, em algum lugar na tela, vai ter um QR Code do nosso canal do Spotify. Também não esquece de se inscrever para você não perder nenhum episódio. Se de preferência ainda coloca como seus favoritos. Toda vez que tiver episódio novo, você recebe uma notificação. Combinado? Dito isso, estamos mais uma semana para falar de um tema muito bacana para melhorar a tua parte cognitiva, melhorar a tua atuação, tua performance. O nosso desejo real aqui com esse produto, que é o Bicast, é que algum insight, alguma sacada das entrevistas que a gente faz aqui semanalmente possa tocar teu coração, tocar tua vida e te ajudar de alguma maneira a desenvolver melhor o teu negócio ou até mesmo a tua própria vida pessoal, tua família, tá bom? E hoje eu trouxe uma pessoa aqui, bastante interessante o trabalho dela. Eu tive a honra de conhecê-la enquanto professor e quando eu conheci ela estava como diretora de uma instituição de ensino e hoje ela se dedica a fazer uma coisa linda, maravilhosa, mas eu não vou dizer qual é. Primeiro eu vou cortar para aquela câmera e vocês vão conhecer hoje a Silvia Pereira. Silvia, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, Pedro. E fique tranquila, aqui é um bate-papo super, super descontraído. Tem muita coisa que nós precisamos extrair de você aqui, desse universo tão bacana de escrita, né? Tem umas perguntas bem capciosas que eu quero fazer para você, porque a gente vive num país onde as pessoas, pelo menos a gente escuta dizendo que as pessoas não têm o hábito de ler, não gostam de ler. Como é que isso impacta? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, viu? Ok, estou preparada, Pedro. Vamos lá, eu gosto de gente assim, preparada. Com certeza. Já nasci pronto, é isso aí. Silvia, quando é que começa a sua vida enquanto profissional? Você começou fazendo o quê? Você sempre trabalhou neste cenário da educação? Bom, dizem, né? Tem uma frase que diz que quando a água bate no bumbum, a gente aprende a nadar. Aham. Então, eu acho que eu sempre fui empreendedora, sabe? Eu sempre eu vendia coisas, eu sempre gostei de fazer coisas, já fui até cabeleireira, não é? Então, quando as coisas pareciam que estavam faltando dinheiro, eu corria atrás. Mas a Silvia sempre quis estudar.
né? Sempre acreditei na educação, sempre gostei da educação e eu fui ser professora mais tarde, não é? Os filhos já estavam crescidos, eu já estava numa fase que eu podia estudar, eu fui estudar. E eu sou professora, de primeira formação, eu sou professora de língua portuguesa. Ah, que legal. Eu fiz letras. Que bom, ótimo. Fiz letras, professora de português e inglês, né? Habilitada em inglês também. E aí, acreditando na educação, educando filhos, a gente quer aprimorar, não é? E eu não parei. Depois de ser professora, eu fui fazer pedagogia, sou pedagoga. Todos sabemos que a pedagogia dá liberdade, dá habilitação para dar aula para pequenininhos e também na área de gestão. E foi onde nós nos conhecemos, eu e você, Pedro, em outros tempos. Eu era diretora, né? Quando eu me aposentei, eu estava na direção de uma escola pública, né? E só para fazer uma tangente aí, o que dá mais trabalho, ser diretor ou professor? Os dois não o mesmo trabalho, né? Eu diria que o diretor, ele faz a gestação de tudo, né? Ele gesta tudo. Então, não é fácil ser diretor e não é fácil ser professor. Mas cada um, né? No seu ofício, no seu dia a dia, eu acredito que quem é professor um dia é sempre professor. Então, eu ainda, de vez em quando, leciono, dou aula particular, porque quem é professor não deixa de ser professor. Mesmo na direção, a gente, né, tem esse hábito de lecionar, de tentar ensinar. Mas eu acho que as duas profissões, nós sabemos que ninguém vive sem educação, a educação é importante para todos, eu acho que tanto a sala de aula quanto a gestão são necessárias e importantes e como todo trabalho fácil não é. Você saiu super bem. Instigante. Eu queria saber se ela falasse, puxa, professora da matéria. Mas se saiu bem aí da pergunta, viu? Cada uma tem as suas dificuldades e alegrias, né? Alegrias, né? Legal. Não só confetes, como toda profissão, mas tem muitas alegrias, sim. Legal. E você estando como professora, você chegou a lecionar inglês em sala de aula? Poucas vezes, no início só. Eu me aprimorei, me especializei na língua portuguesa, que sempre foi o meu amor. Eu sempre gostei da língua portuguesa. Eu dei aula muito pouco em escolinha particular de inglês, mais para pequenos, né, para crianças pequenas. E quando aparecia, eu dava aula de inglês, sim, no estado, na profissão como professor. Mas foi bem menos, mais mesmo português a vida toda. Perfeito. Lecionei também escola profissionalizante, não só no estado. Dei aula em escola de faculdade, né, de uma cidade vizinha aí, e nunca parei, né, de lecionar. Foram 27 anos em sala de aula. E a paixão sempre língua portuguesa? Sempre é na língua portuguesa, com certeza. E me diz uma coisa, você acha que essa paixão pela língua portuguesa, todo mundo é capaz de desenvolver? Ou você acredita que é uma coisa sua, assim, um dom seu de gostar da língua portuguesa? Não. Eu não tenho dúvida. Eu acho que estamos no Brasil, somos brasileiros. A nossa língua mãe, ela tem que ser preservada. Não, ela é histórica, né? Ela sempre se movimenta. É lógico que tudo se adapta ao momento. As palavras vêm novas, são inseridas de acordo com a tecnologia. Hoje entrou muito. Mas é importante estar no Brasil e escrever bem, pelo menos a sua língua, porque você é brasileiro. Você Perfeito. tem que, por obrigação, saber a sua língua. Mas gramática, todos falam, né? Gramática é muito difícil. Toda a ciência, ela é difícil até que você não aprenda. A partir do momento que você realmente aprende, você começa, puxa, era assim fácil, não era tão difícil quanto lá atrás eu aprendi. Existe momento para tudo, mas a língua portuguesa, eu acho que nós temos por obrigação, como todo país, né, sermos patriotas, gostarmos do nosso país e falarmos, né, o melhor possível a nossa língua. Entendi. E a língua portuguesa, eu lembro que a minha professora de português, que eu devo muita coisa a ela chamava Roseli, né? Não sei se ela vai assistir ou vai ouvir esse podcast um dia, e se ela ver e ela se lembrar de mim, porque fazem muitos anos, né? Eu me lembro que ela dizia para mim que se eu aprendesse a ler e escrever perfeitamente e eu focasse a minha vida assim, em ser um leitor ávido, eu teria uma oratória consequentemente muito boa.
Porque ela falou, você vai ter vocabulário, você vai ter... E aí quem tem vocabulário fica menos encabulado de falar em público, se desloca melhor nos cenários, né? E foi a coisa mais correta que ela falou dentro do... Você também acha isso? Sem dúvida alguma. Eu sempre gostei, né, de ler. Eu sempre lia. Houve um tempo que não era tão fácil a leitura, não tinha nas escolas, né, o Estado, não tinha tantos livros. E eu, quando vinha livro novo, já gostava. A visualização das palavras faz com que realmente, como você falou, você aprende novo vocabulário e você visualiza aquilo como ela escreve. Eu já vi essa palavra, não sei, não me lembro às vezes, né, qual é o significado, mas eu já vi com 2 S, com S, com C cedilha. E isso é intrínseco, né? É natural. Quando você percebe, você está escrevendo bem porque você lê bastante. Além disso, quando você lê, você abre a mente, né? Você não é alienado, você aprende diferentes coisas, você aprende a se defender. É importante, você sabe o seu direito, seus deveres, sem ler a Constituição, não precisa ser. Mas você passa a ter uma visão de mundo muito maior, né? Daquela de quem não lê. E eu sempre li, sempre gostei de ler, e essa leitura me fez realmente, além de ser, né, conhecer de diferentes assuntos, eu consigo conversar, você é inserido nessa sociedade quando você sabe, né, muita coisa em diferentes assuntos. Você pode opinar, você pode falar com propriedade sobre um assunto sem passar vergonha, sem né, cair. Às vezes a gente erra, né? Todo mundo erra, mas pelo menos eu já li sobre isso, eu sei falar disso. Isso é muito importante. Tem uma noção, né? Pelo menos. Né? Pelo menos tem uma noção, não é nada novo. E a tal da interpretação de texto? Importantíssimo, na língua né? portuguesa, né? Sem interpretação hoje sempre foi, né? Não é só hoje, mas sem interpretação você não é ninguém. A mídia, especialmente, ela faz com que você compre, né? Se você não tem interpretação, compre errado. Então, eles vendem serviços, vendem objetos, coisas que você não teve uma interpretação bacana quando eles fazem algo que te faça comprar mesmo sem querer. Então, você tem que ter essa interpretação para poder saber o que ele está querendo, né? É realmente necessário esse produto, esse serviço para mim? Então, a interpretação faz com que você não converse bem, né? E que você também, poxa, interpretou mal, já às vezes tem aquela coisa do retorno, né? Eu já tenho um retorno rápido, ruim, se eu nem entendi, né? E gera gap, né, de comunicação, né? Sim, é muito importante isso, né? Tem outra coisa que às vezes eu falo, que o corpo fala. Né? Tem um livro muito importante, não me lembro o autor. O Corpo Fala diz que você também fala com gestos e com um sorriso, ou né, quando você fica bravo. Né? As palavras ajudam a amenizar aquilo que às vezes o seu corpo está falando quando a pessoa interpretou errado. Verdade. Por isso que uma coisa não está ligada à outra. Isso é importante na oratória também, que quando você fala, a entonação, o olhar, o jeito com que você fala com as pessoas, ou atrai ou repele, né? Então, você tem que saber também, além de ler e escrever, você tem que saber falar. Isso é importante na oratória. Perfeito. Então, vamos voltar lá eu puxei uma tangente para fazer essas perguntas, mas vamos voltar na sua história, né? Sim. Professora, tal, aí chegou a direção da escola atualmente você está aposentada? Eu me aposentei há 3 anos, né? E todos falam, né? Eu vou me aposentar, acho que eu não vou ter o que fazer. Eu já sabia o que eu queria, né? Como eu era e sou uma leitora assídua, eu tinha muita coisa que eu lia e que eu anotava, que era importante. E tinha muita coisa que eu lia, eu interpretava da minha maneira e escrevia. Versinhos, às vezes até uma terapia, né, do papel, que eu costumo dizer, escrever uma catarse, né? Você às vezes está... eu estou brava com o vizinho, mas eu não devo falar, então eu vou escrever aqui e aí eu sei falar de uma maneira melhor. Tinha muita coisa guardada desse tipo. Cartas para pessoas que você conhece, que você não gosta muito, sabe? Então você escreve uma carta, é uma terapia para você e você repensa, não, se eu falar assim, eu acho que não vai ser legal, ele não vai interpretar dessa maneira. Então, muitas vezes eu escrevi cartas que eu não mandei. Mas aí aliviou aquela... Aliviou e muito. Puxa, a terapia do papel é muito importante. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu
Faço. A terapia do papel desde lá atrás, contando da minha história. Verdade. E aí eu sempre guardei coisas que eu escrevia. Sempre. Poxa, é verdade. Numa época em que não havia, né, o digital, não tinha computador, eu tinha em papel. Depois eu fui passando, desde o disquete, né, que tinha aqueles quadradinhos assim, que eram os disquetes. Fui passando de disquete para CD, enfim. E hoje a gente tem aí maneiras inúmeras de guardar o que a gente escreve. Então eu sempre escrevi, sempre guardei o que eu escrevia. Pensava um dia, não pensava na aposentadoria, porque a gente pensa que a gente não vai ficar velho, né? Não vai se aposentar. Mas velho, para mim, ainda não chegou nesse sentido. Eu trabalho muito depois que eu parei de Você já sabia o que queria, né? Já sabia. Eu queria, então, de alguma maneira, esse lado da escrita. Legal. E aí, você entra num cenário, então, após aposentada, de começar a entrar num novo ciclo da sua vida, pegando todas essas informações que você ao longo da vida foi escrevendo, fazendo isso, e aí você traduz isso como é que você transforma isso em algo monetizável, vamos dizer assim, para você pós-aposentadoria? Sim. Eu já escrevia lá num site, né, numa página de internet, e quem ficava ali de olho em quem escrevia gostou do que eu escrevia, né? Muitos escritores escreviam aleatório, sem pensar nem na parte monetária, mas gostando de escrever, apresentava meus textos. Um belo dia um editor me pegou meu contato, me mandou um e-mail e falou que gostava do que eu escrevia, se eu queria escrever. A luzinha bateu, acendeu, né? Sabe aquela luzinha quando, poxa, tá aí uma oportunidade, tem alguém dando valor para o que eu escrevo, uma grande oportunidade. Aí quando apareceu essa oportunidade, eu falei, nossa, eu vou entrar nessa. O editor falou assim, olha, eu gostei das suas poesias, você quer fazer um livro com essas poesias? Eu falei, gostaria muito, né? Nossa. Aí ele falou assim, olha, escolha 14 das que você tem, né, 14 poesias, e eu farei uma antologia com outros escritores e faremos um livro. É lógico, né, eu pagava para isso, eu paguei a editora, e depois eu falei, eu vou acreditar nisso, né, na parte monetária, meu empreendedorismo aí. Eu vou chamar todo mundo, vou fazer um lançamento desse livro bem bacana. Eu não menti, mas eu omiti, né? Estou lançando meu livro. Estou lançando meu livro, porque o livro vinha na capa Silvia Pereira e abaixo estava escrito Menorzinho e outros escritores. A capa também era minha, então falei, vamos nessa, é meu livro. Sim. Paguei pelos livros. E você usou o termo antologia. Antologia é uma soma de escritores, né, de vários escritores que num livro só tem seus textos. Ah, legal. Então, antologia é um apanhado, né, uma coletânea, né, de textos, e nesse caso era poesia, de vários autores num só. Como tinha 14 minha, eu tinha quase metade do livro, então era mais da Silvia do que de outros autores. Entendi. Então a diferença de antologia para coautor Coautor é quando você tem a ideia, por exemplo, você escreve um texto científico e você tem coautores, alguém que ajudou no texto. Então, a parte científica, a ideia é do autor e os coautores é quem fazem a ideia com ele. Eles escreveram junto, né? Não é cada um em caixinhas separadas. Antologia pode ser minha, por exemplo. Eu pego de vários livros meus, eu faço uma antologia só de todos os livros, textos de cada um. É, né? Como se fosse um pupurri. É um pupurri de vários profissionais. Isso. Legal. Isso é antologia. Isso é coletânea de um autor só ou de vários, mas num livro só. Eu pego uma coletânea de vários textos de outros livros, de outros autores ou só meu. Perfeito. Tá? E qual foi a sua primeira escrita aí? Que foi essa que você falou das 14? Das 14, assim, realmente publicável e que foi publicado foi o primeiro. Né? Era de uma editora de fora e aí deu muito certo, porque eu chamei todo mundo, eu fiz a coisa do marketing. Eu lecionei uma época na publicidade, né? Então eu falei, eu vou fazer isso, eu vou chamar todo mundo, vou fazer assim a divulgação bem feita e vai dar certo. E foi assim que eu fiz, né? Muitos colegas, quando você leciona, muitos colegas assim, poxa, você está escrevendo, né? Iam lá. No começo, mais colegas, amigos, né?
Aí amigos começaram a ver, puxa, você escreve, gostei de ver o que você escreve. E esse livro foi o começo de tudo, né? Aí a Silvia começou realmente a acreditar nela. Eu vou escrever, eu já tinha esse pensamento, eu ainda não havia aposentado, mas eu vou continuar, né? Devagar, do jeito que for possível, mas eu vou continuar a escrever. Esse foi o primeiro, depois vieram outros. As editoras de uns anos para cá, elas precisam receber primeiro para depois. Então, antigamente elas tinham já hoje tem muita editora, muita concorrência, né? Eles têm vários formatos, né? Depois que você já tem um nome, é lógico que você é da editora e eles até te contratam. Precisamos de um livro desse tema. Mas quando você ainda não tem nome, eles falam, olha, faremos uma antologia, fazem lá a divulgação, e eu fiz outras antologias dessa maneira. Eu entrava com textos em outras antologias maiores ou não, né? Entendi. E foi assim que daí continuaram aparecendo outras antologias. Beleza. E aí você chega um dado momento que você vai escrevendo e aí você decide continuar e escrever um só teu? Como que é isso? Em 2017, essa mesma primeira editora falou, você quer escrever um livro seu, assim, né? E eu já tinha vários textos guardados, falei, não, agora eu vou escrever o meu. E escrevi o primeiro. O primeiro livro, poesias, e ia ficar um pouco... Não quero só poesia. Aí a própria editora falou, fica bem você pôr contos e crônicas no mesmo livro, não tem problema, né? Faz metade poesia, e foi o que eu fiz. Eu fiz um de poesias, contos e crônicas, e foi 2017, isso, 2017. Daí eu não parei mais, né? Esse já era o começo da escritora. Aí eu comecei a me entender realmente como escritora. Ainda não estava aposentada, né? Estava prestes a me aposentar, mas também chamei a mídia, chamei colegas, faço sempre em bibliotecas, em livraria, quando a cidade, né, é possível fazer em livraria, e aí eu não parei mais. Que legal. E quando Esse você... se chamou, né, Pedro, só para terminar, Conversas com o Travesseiro. Ah. Conversas com o Travesseiro é a terapia que todos nós temos, né, do travesseiro, que ali você chora, ali você pensa no dia a dia, ali você lembra das suas contas, né? Foi o primeiro seu autoral. Só meu autoral. Conversas com o Travesseiro. Tem o travesseiro na capa, mas era o começo da escritora acreditando nela mesma, né? Entendi. Então aí Conversa com o Travesseiro tem poesias mais de terapia mesmo, né? Enfim, falando do homem, falando da mulher, falando, né, dessas terapias que pelo menos eu sempre tive com o travesseiro. Até o título eu acho importante a gente escolher nomes, né? Teve muito a ver com a escolha das poesias que eu coloquei, dos contos e das crônicas. Perfeito, perfeito. Caramba, que legal. É uma história bacana. E pegando o gancho de uma parte que você mencionou, você falou que você não mentiu, você omitiu. Na hora que aí você até falou minha parte empreendedora aí, né? De chamar todo mundo, fazer um grande lançamento ali, os amigos, alguma coisa do tipo. Falei. Olha que engraçado, né? Quando você fala isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela cena do filme do Zezé de Camargo e Luciano, sabe? A história deles. História de vida. Que o pai comprava as fichas e dava pro pessoal do trabalho, falava, liga lá e pede a música do meu filho. Olha só, e é o ele era empreendedor. E é o começo nosso é assim mesmo, né? São as pessoas que estão próximas ali que vão curtir, vão compartilhar, vão... Eu convido e convidei, como sendo da educação, o secretário da educação, o secretário da cultura, da época, eles foram. Eu não me esqueço que o secretário da educação falou assim, escrever é um ato de coragem, você é corajosa, escritora, né? Olha só. Professora, não me lembro se acho que ele me chamou até de professora na época, corajosa, porque escrever é um ato de coragem. Eu acho que empreender, escrever, ter essa coragem é um ato que todo mundo pode, né? Sim. Nós vamos falar ainda sobre isso. É importante que você tenha coragem e aí você acredite naquilo que você faz. E eu acreditei. Quando eu chamei, eles foram. Aí você fotografa, né? Leva para a mídia. Eu ouvi de vários colegas, nossa, só ouço você e uma outra escritora, só vocês que escrevem? Falei, não, muitas pessoas escrevem. É que a gente faz barulho, né? Que a divulgação ajudou e eu fiquei conhecida, não é? Ganhei uma moção honrosa na prefeitura na época, de uma vereadora, que foi uma honra para mim, porque
preciso ter coragem mesmo, né? Com certeza, com certeza. Que legal. Aí agora, obviamente, até por ser professora de português, inglês, está nesse meio educacional, talvez alguém que está assistindo aqui ou está ouvindo diga assim, mas aí é mais fácil, né? No começo, Pedro disse assim, sua história pode ser eternizada, sabia que você pode? Daí fala, mas eu tenho que fazer pedagogia primeiro, eu tenho que aprender a fazer letras primeiro para poder escrever um livro. Como que é esse processo com uma pessoa que está ouvindo aqui e que pensou já lá no fundinho da cabeça dela, falou assim, eu também tenho que escrever. Eu gostaria de falar umas coisas que tá parada aqui na minha garganta aqui, como é que esse processo começa? Então, depois do Conversa com o Travesseiro veio Leveza da Alma, né? E quando a alma é leve, né? Quando você tem uma leveza mais com essa coragem, você acredita naquilo que você faz, você tem que ir com a coragem e fazer. Eu acho que todos nós temos história para contar. Você mesmo deve ter, né? Todos temos. Você não tem? Eu acho que qualquer um tem uma história para contar, né? E quando a gente tem histórias para contar, histórias boas ou ruins, né? Nós temos, cada um tem a sua história, boas em certos momentos e, poxa, mas eu consegui passar por isso e agora estou em pé. Tem história para contar. Então, se você tem história para contar, a Silvia, posso te ajudar. Que legal. Depois que eu comecei a escrever, que eu acreditei, que estou seguindo isso aí, eu posso te ajudar. O caminho não é tão... O caminho não é. Não é como talvez a gente imagine que é. Nossa. Nem é necessário ser professora de português, né? É lógico que ajuda, né? Você ter um pouco mais de técnica para poder escrever, mas você não precisa ser. Nem todo professor de português é escritor. Verdade. Assim como nem todo escritor, isso é muito óbvio, ele é necessariamente um professor de português, certo? O que ele tem que ter é uma facilidade maior para escrever e as editoras têm revisores, né? Tem a Silvia que também revisa se for necessário. Você também porque faz... a Silvia também faz revisão. Legal. Sim, faço revisão de artigos de dissertação, e aí faço revisão de livros. Então todo mundo tem essa história para contar, né? E tem muita gente que às vezes fala comigo, poxa vida, eu também tenho coisas tão bonitas, né, que eu queria escrever, como que eu faço? E aí entra a Silvia, eu posso ajudar quem precisar escrever hoje. E uma pergunta agora pro lado do business, né? Sim. A pessoa, a gente sabe que a venda do livro ela dá um retorno financeiro, né? Mas, contudo, entretanto, porém, a gente sempre ouve muita gente falando que as editoras ficam com uma fatia muito grande, que o ganho não é tão grande assim, né? E, infelizmente, para você ter uma larga venda em escala, você tem que estar em alguma editora grande. A verdadeira essência por trás da escrita do livro, ela deve ser qual? Deve ser para a pessoa escrever algo que tipo emplaque e ela ganhe dinheiro com aquilo? Ou a escrita do livro ela tem que cumprir um outro papel, na tua opinião? O que você acha? Eu acho que tem as duas vertentes, né? Primeiro, saber o público-alvo. É importante você saber para quem, porque você não escreve para você. Você está escrevendo para o leitor, não é? Então, que público, que leitor que vai ler o meu livro? Existem no mercado livros eróticos, né? Então, para o público adulto, então eu tenho que ter uma visão quem vai ser o meu público. Vai ser geral, de diferentes temas. Então, eu tenho que primeiro ter essa visão. Primeiro definir o público. Definir o público é importante, né? E a venda, eu acho que como toda profissão, ela virá, mas não é no começo, né? Eu não serei assim um Érico Veríssimo, não serei um best-seller no começo, né? Mas eu sei que o meu público começou a querer comprar o próximo, né? Então, quando ele gosta e o tema é atrativo, então é importante o tema, né? A temática que você quer abraçar e é importante o público que você quer abraçar. Então, se eu não quero que as crianças também leiam, né? Que não seja só para adultos, eu tenho que ter uma temática leve para todo mundo poder ler. Hoje é lógico, né? Que o livro estando aberto, nós sabemos que tem digital, né?
todo mundo pode ter acesso. Mas, se eu tenho um público mais ou menos, né, definido, isso ajuda muito poxa, se esse público eu sei quem é, eles vão sempre me procurar, então eu vou seguir com esse tema, essa temática. Entendi. E aí você consegue ajudar a pessoa a pegar a história que ela tem, que provavelmente vai ser uma história bem marcante, que vai tocar alguém, pode ser a mesma coisa que o público que está lendo passa e não tem coragem de se expressar, né? Então tem várias temáticas. Você consegue ajudar a pessoa, então, a pôr começo, meio e fim na história. Exatamente. Que isso é difícil, né? A gente pensa que às vezes só com a aula da professora de português, né? Aquela coisa da introdução, desenvolvimento e conclusão, é fácil. Não é bem assim, né? Aí você tem que ter uma técnica aprimorada para poder escrever. A narrativa, às vezes, ela é não linear. Então, se eu vou contar e não vou contar cronologicamente, seguidamente, eu tenho que saber como contar. O narrador eu vou ter que saber como pôr, como colocar, né? Porque o narrador nem sempre é em terceira pessoa, isso a gente aprende na escola também. E aí, se eu quero pôr primeira pessoa e terceira também, eu tenho que tomar cuidado para que, né, eu não me perca na história. Entendi. Puxa, você vai me ajudar a revisar umas coisas aí. Isso, quando a gente faz revisão, a gente percebe muito, né? Pega uma revisão de um livro que ele tentou pôr primeira pessoa no meio e se perdeu. Não fica legal, você tem que tomar cuidado, né? Você tem que saber exatamente onde colocar a primeira pessoa e onde deixar só a terceira, se vai ficar melhor só a terceira. E às vezes a pessoa entra a Silvia, a revisora e a professora para ajudar também o lado de professora a usar esse foco narrativo. Legal. E tem alguma... Eu acredito que essa seja até uma pergunta pertinente. Tem alguma base, por exemplo, que alguém que pensa em escrever um livro pode se ancorar, por exemplo? Primeiro eu tenho que... Você falou, pensa no público-alvo, quem vai ouvir, quem vai ler, melhor dizendo, né? E aí, qual outro passo que eu dou? Objetivo, né? Se a pessoa tem o objetivo de vender... A temática é importante, vai vender, as pessoas vão gostar dessa história, porque nós temos histórias pessoais, mas às vezes a gente tem história fictícia. Na história fictícia vai ter um público que vai gostar, né? E, então, que objetivo eu tenho? Tem pessoas que falam assim para mim, olha, eu quero que você revisa um livro, mas eu não tenho intenção em vender e ganhar dinheiro. É mais para ficar, né? Por exemplo, quando eles falam de história do município, né? É mais para ficar registrado a história de tal bairro, né? Que um senhorzinho outro dia me pediu isso. Então, é mais uma coisa pessoal. Certo. Mas eu acho que todo mundo, no fundo, se vender, vai ser bom, né? Tem público, né? Tem um público. Eu acho que também tem um público. Até o livro de história tem um público, né? Quando você conta a história do município, tem um público que gosta de saber de onde eu moro, né? E eu acho que eles acabam, no momento, assim, eles falam que não querem vender, mas depois acabam vendendo e gostam. Quem não gosta, né? De vender, de ganhar daquilo que eu Exatamente. Né? Dinheiro por aquilo que eu trabalhei, né? Exatamente, perfeito. Eu acho que, assim, não tem uma etapa começo, meio e fim. Tem que primeiro você saber o seu objetivo, o seu público, e aí entrar realmente na história para ver se ela está bem escrita, se ela vai atingir esse público. O importante é isso. Legal. Então, olha que bacana aqui, ó. Você que está ouvindo aí, ou que está assistindo a gente, se dentro de você arde o desejo de escrever um livro, né? Eu comentei para você que eu tô na parte final do meu livro, mas assim, acredito que na hora que você fizer a revisão, você vai falar, para, volta lá do começo. Deve estar um emaranhado de primeira pessoa, terceira pessoa. Mas, um bom norte aqui foi dado. Eu achei uma dica muito legal. Define primeiro o público-alvo. Isso eu fiz, viu? Check. Isso eu fiz no meu. Tá. Defini quem era o público e defini o objetivo. Também fiz. O objetivo que eu quero alcançar com esse livro é que as pessoas elas leem e se motivem para que elas façam X coisa. Né? Está no bom caminho. Então já caminhei bem. Está no bom caminho. E aí defini o objetivo. E agora? Agora passa o livro para a Silvia revisar. Entendi. A Silvia vai fazer a revisão. E aí, se você chegou fez esse checklist e é isso que você quer, eu acho que só falta publicar, né? Daí verificar se tem erro, se tem terceira pessoa. Concordâncias. Sim. E é bom ter uma... Lembrando que as editoras têm, mas cobram muito, né, por isso, e aí às vezes fica meio complicado você pagar,
um livro que você Entendi. vai pensar amanhã ou depois para vender. E como que funciona? Por exemplo, se eu escrevi lá, tal, aí eu chamei uma amiga minha, chamada Silvia Pereira, ela fez a revisão, tudo beleza. E agora eu mando isso para uma gráfica, como é que é? Eu chego na editora e falo, tá aqui, tá revisado, tudo. Se você souber de diagramação e souber fazer essa parte gráfica, fica muito mais barato para você. Tá. Se você não fizer, né? Porque hoje tem muito aplicativo, coisas que te ajudam, né? Se ela chegar, a editora já Tudo diagramadinho. Feita a diagramação para livro, eles não cobram essa parte, né? Tem um númerozinho na frente lá que eles vão registrar. Esse registro é pago, mas acho que é 40, 50 reais, é super baratinho. Você já pagou para a Silvia revisar. Então, eles vão só fazer a parte realmente da encadernação e tal. Aí não fica tão caro, né? Entendi. O que fica mais caro mesmo é se você mandar fazer tudo, né? Desde diagramação, aí fica mais caro. A revisão, a própria editora fizer, aí fica um pouquinho mais. Né? Entendi. Se esses passos aí eu já tiver feito anteriormente, vai ficar mais... Vai ficar mais em conta. Você, se tiver alguém que faça a sua capa, fica mais em conta ainda, porque eles têm normalmente um número de capas porque tem plágio, né? Você não pode pegar uma capa de um autor, de um pintor, por exemplo, e colocar. Então, eles têm um número lá de capas para você escolher que é gratuito, é da própria editora. A maioria delas tem. Tem online, né? Tem coisas sem custo online, Tá. Mas eu acho que a originalidade é sempre importante, né? A gente sempre procura, a partir do que eu vou falar dele agora, no meu terceiro livro, eu passei a fazer uma coisa original, mais minha. Aí você pode, um amigo, fazer uma capa, ele só imprime, então ele não paga nada pela capa. Entendeu? Ah, legal. E aí você tem um livro que tem essa capa... Sim, original. Original. Vamos falar dele? Opa, gostaria de falar dele. Vamos nessa. Depois do Leveza, eu fiz Conversa com o Travesseiro Autoral, Leveza da Alma. E depois do Leveza da Alma, falei, eu vou fazer agora um romance, né? Vou partir para a narrativa. E é um grande filão, né? Você tem que ter uma temática também boa. A temática, então está aqui o meu livro, né? Quem quiser conhecer. O Prosaico e o Insólito, uma história de amor e medo, para vocês conhecerem, surgiu na época de pandemia. Ah, agora? Isso, agora. Antes um pouco da pandemia, eu falei, eu vou escrever esse romance e comecei. A pandemia me travou um pouquinho, ao contrário de muitas pessoas que ficaram em casa escrevendo, me travou um pouquinho. Foi uma época difícil para todos nós e a pandemia ajudou, por isso que eu vejo sempre o lado positivo das coisas. Falei, vai sair um bom livro, né? E o que eu fiz? Vou falar sobre o livro. O livro conta, olha essa capa, você perguntou da capa, né? Prestando atenção na capa, eu falei para um amigo assim, olha, eu tenho uma história assim, assim, eu queria fazer uma capa original. Você conhece alguém que poderia desenhar a capa para mim? Esse ex-aluno falou assim, eu conheço, né? Me deu contato, eu falei com ele, pois não é que ele acertou, ele é um artista plástico, né? É o Fabiano Figueira, faço questão de falar dele. Uhum. É um artista plástico que captou a ideia só eu falando. Eu nem dei o livro para ele, nem dei a sinopse inteira, ele só entendeu. Conta a história de um casal que se encontra em época antes da pandemia, que se encontra numa viagem turística, né? E nessa viagem eles se apaixonam, só que cada um é de um país. Eles se encontram na Itália. Olha que romântico, né? Imagine Veneza. Sim. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eles se encontram na Itália, se apaixonam e passam a fazer promessas. Nós vamos nos ver, nós vamos nos encontrar. Para um futuro, né? Quem sabe ficar junto. Ela é brasileira, né? E ele é argentino. Voltam cada um para o seu país e passam a se encontrar. Bem rápido, até várias vezes antes da pandemia, em 2020, começar. Quando a pandemia vem, eles começam a ter problemas, né? As fronteiras se fecham, então o livro é bem autoral, as fronteiras se fecham e aí eles pegam e falam assim, poxa, e agora? Nós vamos ter que dar um jeito de, mesmo com pandemia, ficar juntos. Tentam ficar juntos,
mas algo insólito, lembrando que olha a língua portuguesa. Teve gente que perguntou para mim, mas você é muito difícil, você põe palavras difíceis, né? O que é insólito? Cheguei a procurar na internet para ver o significado. Sim. A língua portuguesa é essa. Olha, teve gente que não sabia, já sabe o que é insólito hoje, né? Insólito é tipo uma coisa que é meio surreal, surreal, né? fora da realidade. Entendi. Né? O sólido é aquilo que é real, que é pé no chão. O insólito é algo surreal, que não se entende. E o prosaico é do dia a dia, né? O prosaico é o natural, que acontece com todo mundo. O prosaico é o amor entre os dois, né? Quem não sabe de histórias de amor. E dentro da pandemia, o insólito é algo que tem que ler o livro para saber. Ah, entendi. Tá? Porque acontece algo além da pandemia, né? Quem é bastante leitor leu o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Opa. Um grande livro. Eles livro. fizeram uma adaptação razoável, não achei ruim o filme, mas nem toda adaptação, né? O importante é ler. Sim. O Ensaio sobre a Cegueira tem algo insólito. O prosaico insólito Poxa, é verdade. tem uma coisa bastante insólita. Eu né? não tinha pensado nisso. Eu li o livro e também via o filme. O insight bacana do ensaio sobre a cegueira é perceber que a humanidade nem sempre está não está preparada para se unir, né? Vem o egoísmo, o egocentrismo, eu penso em mim, será que nós vamos nos salvar juntos? Sim. E isso a pandemia deixou muito, né? Temos que nos salvar. É verdade. E nem todos se uniram, né? O que a gente viu é isso. E o livro tem muitas citações, né? Se a gente, de novo, a leitora, se a gente for lembrar de Albert Camus, né? Em A Peste, tem A Peste, mas não é um livro sobre a doença, é um livro que acontece na época da pandemia. Então, ele tem citações da doença, tem citações filosóficas, mas é leve porque é a crença no amor, né? A crença nesse amor que deveria perdurar e que nem sempre perdura porque as pessoas não estão preparadas para se unir incondicionalmente. E aí o livro tem vendido por ser atual. Sim. Né? Ele tem, a história é atual, veja bem, quem que não quer saber? Muita gente cansou de ler sobre a doença, não quero ler sobre a doença, é por isso que aqui fala sobre uma história de amor. E o medo é só vendo e lendo a história para poder saber. Que legal. Tá? Poxa, então vejam de novo a capa, eu quero reforçar atual. Essa capa, porque foi assim... Um artista plástico. Um artista plástico, né? Que fez. Eu, ligada à educação, gostei muito de ter sido esse menino, é jovem, e ele não acreditava em si mesmo e agora ele acredita. Poxa, eu fiz uma capa, né? Eu sempre falo o nome dele nos lançamentos e é isso. Então, Que legal. E, por exemplo, eu tenho certeza que é um livro extremamente atual. Tá falando de um casal aí que se uniu na pandemia. Se a pessoa quiser adquirir, é direto com você? De preferência, direto com a Silvia, né? Eu posso deixar os meus contatos. Por que direto com a Silvia? Tem acontecido muito e daqui para frente nós teremos ele em PDF. Tá. Meu pensamento é pôr em PDF agora, porque eu já fiz um pré-lançamento e agora nós estamos lançando tudo em 2022 para partir para o PDF. Legal. Tá? Então esse livro pode ser lido digitalmente aí pelos dispositivos, também. né? Digitalmente também. Tá? Legal. Que bacana. Então vamos fazer melhor ainda. Nós vamos deixar aqui com a produção um QR Code aqui, apontou a câmera do celular, cai direto para você falar com a Silvia. Isso. Pode ser? Pode ser assim? Pode ser. E aí você fala, vai aparecer lá que você tem interesse em adquirir o prosaico e o insólito. E o insólito. E o insólito. Isso. Certo? Então, prosaico você já... Olha a sacada aí, ó, da língua portuguesa. Prosaico você já sabe que é o do cotidiano. É o do dia a dia. E o insólito? Vamos ver se você lembra. É o surreal, né? Você vai ter que descobrir aí na história, identificar isso. E essa que é a grande essência do negócio mesmo, de você descobrir as coisas, das descobertas, né? Sim. Você falou um negócio sobre o ensaio sobre a cegueira e eu não tinha pensado nisso, olha, acredita? Realmente tem várias sacadas, aquelas cenas do filme, por exemplo, que a pessoa se aproveita da cegueira para poder roubar a outra. Né? É um negócio... Entra nos mercados. Entra nos mercados. Né? E você sabe que ontem
Olha que um assunto puxa outro, né? Ontem estava jantando com um casal de amigos, eles me falaram uma coisa que é insólito. Olha, agora Olha me só, veio vai na lembrar cabeça. o insólito. Ela falou que eles foram assaltados no velório da mãe dela. Daí eu falei, como foi assaltado no velório? Aí ela falou, aquela multidão, uma pessoa viu o nome ali na telinha lá, né? E falou, o nome da mulher é fulana de tal. Ela entrou e falou, ai, minha amiga fulana, e ficou ali, blá, blá, blá. De repente viu a salinha aberta, pumba pra dentro, pegou o dinheiro da mala do pessoal e deu no pé. Então, olha, isso é insólito. Isso é totalmente insólito, né? insólito. E dá uma história, hein? Dá uma história. Dá uma história. Que bacana. Eu gostaria de poder ler esse livro. Mas é para já. Eu trouxe pensando para presenteá-lo. Oi, que bom. Com o livro. Então, hoje, até autografado pela autora Silvia, você vai ganhar o livro, dá Pedro. um soquinho aqui, dá um soquinho aqui. Maravilha. Será seu, né? Este é seu, tá? Que bom. E quando você também, né, entrar lá falar comigo, além de adquirir o livro, eu também posso ajudá-lo a escrever, não é isso que nós falamos? Isso, é verdade, é verdade. Se você também tiver interesse, né? Se você tiver, então, esse corte é importante aqui, ó. Se você tiver interesse de traduzir aí passar para a realidade um pensamento seu, uma história sua, também nesse mesmo QR Code que vai ter aqui, você vai falar direto com a Silvia e ela pode te ajudar. Como que seria essa ajuda? Tem um formato específico? Sim. O formato é o seguinte, né? Veio a pandemia, eu já faço isso. Eu faço em 10 aulas. 10 aulas de 1 hora, né? 10 aulas seguidamente, semanais, aliás, né? Semanais. Então, 1 mês e meio, né? Você já tem, assim, toda a técnica para escrever um livro. Ah, que legal. Em 1 mês e meio, você já pode pôr em prática aquilo que você tem guardado que não está organizado, tá? Então, são encontros que eu fiz pela pandemia, nós fizemos online, mas que eu estou vendo ainda um local para poder fazer presencial, porque eu acho que presencial hoje já é possível. E online foi muito bom, né? Perfeito. É uma mentoria. É uma mentoria para quem quer escrever. Então, se você tem coisas para escrever, quer escrever e não sabe por onde começar, já tem assim alguma coisa, eu posso te ajudar. Que bom. Posso te ajudar. E eu acho que será muito útil mesmo. Vamos ajudá-la a divulgar isso para mais pessoas, porque como a gente falou no início aqui, mencionamos no início que desde lá do passado a gente escuta as pessoas falando tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? A escrita do livro neste contexto, ela traz o que para você, por exemplo? O que traz de você para a humanidade? A escrita? Na tua opinião. Eu acho que tudo, né? Toda história de vida tem um porquê, né? Nós não estamos aqui à toa. Eu acho que você traz reflexões importantes, e esse da pandemia especialmente, né? Importantes que a mídia às vezes não consegue, né? Chegar até você. Porque fica muita polarização, muita coisa difícil. Então, eu acho, como nós falamos, né? Já que a leitura abre, né, a mente, com as minhas histórias, com as histórias que a gente conta, eu acho que você abre a mente para a pessoa falar, poxa, isso aconteceu comigo também, poxa, isso poderia ter sido melhor, né? Essa personagem fez isso, poderia ter feito parecido. A gente se identifica com personagens, não é? Com certeza. A narrativa, em todo esse curso que essa mentoria que eu ajudo, a narrativa é importante você saber começo, meio e fim, não se perder, não é? Ter essa coisa de linearidade. Eu mesmo, pegando o gancho, talvez eu ainda nem lancei meu livro, né? Estou escrevendo ele há mais de 1 ano e meio já. Ele é um livro que vai ter aí aproximadamente 170 páginas, né? Depois quero saber sua opinião sobre alguns detalhes. É muita página, é pouca página, corta um pouquinho, tira um pouquinho, dica de capa, mas talvez não concluí ainda porque como não é nosso isso aí, não é minha especialidade, você fica, será que tá bom? Por exemplo, o primeiro capítulo, acho que eu me recordo, foram quase 2 meses, porque eu escrevi o capítulo, não tá bom. Apagava, jogava o papel no lixo e ali tinha umas sacadas que aí depois quando eu ia escrever de novo o capítulo eu já não lembrava mais daquela sacada ou então não encaixava mais, então
o direcionamento ali com certeza ajuda bastante, né? Essa Sim. mentoria. Essa coisa de jogar fora tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, você tem diferentes épocas da sua vida que você vai falar, poxa, esse livro estava guardado aqui, esse rascunho estava guardado, e aí você tem outra mentalidade hoje. Às vezes você se perde, às vezes você... Não é bom você mudar muito. Isso eu ouço muitos escritores, esses renomados escritores falam que evitam de rasgar, né? Eles tentam melhorar assim no momento, assim, naquele momento. Isso também compositor, viu Gilberto Gil falar outro dia, que a maioria eles sentam, a maioria das composições sentam com colegas, geralmente parceria, e eles não mudam muito depois, não. Entendi. Mudam sim para a métrica ficar bem, para cair bem porque tem a questão no som. A música é diferente. A escrita, você tem que tomar cuidado para não mudar totalmente, porque daí você muda a essência e aquilo, porque você já não é a mesma pessoa que você era há um ano. E tem então, nesse ano atrás, você pode melhorar no seu dia a dia, nas suas crenças, mas às vezes o livro era daquela época, do jeito que você escreveu, é melhor não mudar. A não ser que você mude a técnica, as coisas que não ficaram bem encaixadas. Mas mudar a ideia é perigoso. É perigoso. É melhor não. E tem assim, embora muita gente diga que as melhores composições, melhores livros são baseados em dores próprias, né? Que as pessoas escrevem, né? Nem sempre isso é uma verdade, né? Obviamente. Tem pessoas que têm muita criatividade de escrever uma história que criou aquela história, criar os seus personagens, né? Tem muito disso, né? Tem, mas já dizia Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor. Finge que é dor, a dor que deveras sente. Então, às vezes, ele tem, assim, uma coisa de... ele percebe as dores do mundo e nem sempre está sentindo. Não é ele que sente, ele sente pelo outro. Isso o artista tem, não é? Todo artista tem isso. Então, você, né, na sua profissão, você sabe o que esse nicho, né? As pessoas precisam. Então, você está escrevendo para ele, né? Mas você sente o que é difícil para ele, né? Livro de motivação, você sabe o que todo mundo precisa. Então, ele sente a dor do outro, sim, na minha opinião. Olha que legal, é verdade. E eu falei de poeta, mas o escritor, né? O artista, ele é assim. É verdade. Na minha opinião, é isso, né? Que ótimo, olha que papo cabeça, né? Hoje, você não está se sentindo um pouco mais intelectual hoje aí? Tô falando aqui com o nosso host aqui, ó. Não tá. Não, mas então eu vou falar mais uma coisa. Eu sei que nada sei, né? Humildade. Só sei que nada sei, já dizia o filósofo. Não é bom também, porque a partir do momento que você para de aprender, você também emburrece. Eu não sei tudo, não. Eu sei um pouco daquilo que as nossas experiências vão trazendo. Né? Que eu acho que foi muita experiência aí em sala de aula. Eu fui um pouco psicóloga, fui um pouco filósofa. E aí a gente lê muito de filosofia, de psicologia, e por isso a gente acaba conseguindo, né, pôr no papel aí as dores do mundo. Legal. A gente estava falando agora, brincando, né, obviamente, falando de intelectualidade. Para você, se você fosse definir intelectualidade, você definiria como? Você tem um padrão assim para... Intelectualidade? Puxa vida, que pergunta difícil. Eu acho que a intelectualidade é aquilo de uma visão sábia da vida e das palavras. Então, se você tem visão sábia, você é intelectual. Se você não tiver, não adianta ler 10 livros por mês, que você não tem essa visão de mundo. A visão de mundo, como se consegue? Com experiência e com muita leitura, né? Se pôr no lugar do outro, acho que empatia está faltando muito. E essa coisa de empatia, a gente tem que tomar cuidado, né? Você também não vai abraçar o mundo todinho, né? Mas na sua profissão, né? Se pôr no lugar do outro. Olha só, eu estou me pondo no lugar de quem quer escrever. Para mim, eu não tive uma Silvia que me ensinou a escrever. Eu estou tenho muito a aprender, mas eu tenho aprendido com as minhas dores sozinha. Agora, quando você vê a dor do outro, a pessoa quer escrever e não consegue, por que não ajudá-lo? Né? Vem a mentoria aí, que eu achei que é um filho. Olha, a ideia, né? Muita gente tem história para contar. Sim. E eu percebi também, um pouquinho antes do episódio, eu dei uma olhada no seu currículo lá e eu percebi que num dos descritivos tinha também lá que você é copyright. Sim. Né?
Ghostwriter. Isso, copywriter é o que você faz no livro. Isso, né? você escreve anônimo, né? Você escreve para outras pessoas, né? Isso surgiu assim. O político, né? O político, geralmente, ele não escreve ele mesmo. Né? Então, o discurso político... Uma vez eu fiz um pré-projeto para fazer um mestrado que não deu certo, estava numa época da vida muito difícil, ia ter que viajar. Esse discurso político, ele é muito enfático, né? E ele sabe como falar, como chegar até ao leitor, a quem está ouvindo. Então, é importante quando você vai escrever uma coisa, primeiro o público-alvo que eu falei, e o político, ele quer chegar ao público, ele entender, e comecei com isso, né? O ghostwriter nada mais é feita como fala quando você faz um papel oficial, um contratinho, um pequeno contrato, e eu não uso meu nome, né? Eu só recebo, só ganho para escrever em nome da pessoa. Isso até escritores têm, tá? Tem escritor aí que não é bem ele que escreve. Artigos de revista, tem muitos que não são eles. Então, uma celebridade, você vê ele escrevendo bem, até na internet, tá? Até no Instagram, não são eles que escrevem. Não estou falando todos, né? Sim. Não são todos, mas alguns contratam um ghostwriter, alguém que escreva para ele para atingir uma mídia, para ser... né, de acordo com aquilo que ele quer, qual é o objetivo dele. Então, o ghostwriter é aquele que escreve em nome de outro, faço contrato, principalmente quando é livro, né? E escrevo e não recebo nada por isso, eu recebo só pela escrita única. E ele vai e escreve. Isso algumas editoras têm, né? Entendi. E nesse contrato, provavelmente é um contrato que diz que você está sendo paga por aquilo e você não cobrar depois, dizer que o texto amanhã depois eu falar que o texto é teu. Plágio, né? É plágio. E que eu coloco bem claramente que eu me predisponho a não receber R$1 sobre aquilo. Entendi. Né? Isso acontece muito em jornal, acontece muito em revistas, hoje online, né? Mais online porque o físico está acabando, né? E que outros trabalhos que a Silvia faz aí, que auxilia o público aí? Eu lembro que você comentou um outro dia, a gente conversando informalmente, você falou que ajuda a escrever muitas teses para a pessoa. Sim. Você fazendo revisão, às vezes a pessoa não tem noção. Sabe? Eu não posso entrar na parte técnica, né? Eu não sou enfermeira, não sou médica. Mas quando a pessoa traz assim, mais ou menos o croquis, né? Do que ela precisa escrever, eu ajudo. Né? Então eu faço aí. E reviso também a parte de português, principalmente. Né? A grande procura é mais pelo português. Por incrível que pareça, a pessoa é boa naquilo que faz, sabe? Mas orientadores geralmente falam, olha, precisa melhorar o português. E aí elas me procuram. Entendi. Né? Para poder revisar e ver, muitas vezes, concordância, não é só o português, né? Vírgulas. Na internet a gente vê cada coisa, né? Tem de tudo. Eu acho que eu dou umas vaciladas em vírgula, viu? Eu acho que eu dou umas vaciladas em vírgula. Eu não acho, eu tenho certeza que todos nós erramos na vírgula, porque a vírgula não fica bem ensinada. Não sei, eu sou professora, eu tenho noção de que passa batido algumas coisas que não são básicas. Eu que vivi 27 anos na sala de aula, eu acho que a língua portuguesa sofreu uma época uma coisa muito teórica. E a teoria decoreba, é aquele nome que aluno hoje, com tanta tecnologia, vai gostar de saber decorar o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olha que coisa comprida. Com certeza. Leitura, pôr essa frase na adaptação da vida, que ela vai usar essa frase, essa oração subordinada, ela vai ter que saber como escrever e não decorar o nome. Então, o nome ajuda, sim, né? Na escola básica a gente tem que ter, mas falta leitura, interpretação. Porque a vírgula muda a interpretação. Você sabe perfeito, muito bem. Perfeito. Eu tenho uma dificuldade, anos mais recentes, né? Uns 10 anos para cá, eu percebi. Quando eu vou escrever, por exemplo, uma coisa que está acontecendo nesse momento no meu livro, né? Eu acho porque eu tenho transtorno de hiperatividade, eu acredito que tem que pôr tudo num parágrafo só. Eu não consigo respirar
o que está passando aqui eu não consigo... Não, ponto final, isso aqui Aquele é o... copiador do celular embaixo, né? Que sai tudo sem vírgula. Sem vírgula, sem Exatamente. Não, isso pontuação. aqui é parágrafo, Sua letra... mente tem isso. Minha mente, exatamente. E eu acho que tem que aqui... Não, isso aqui faz sentido continuar aqui. E eu acredito que na hora de revisar vão ter várias dessas. Só que não é um outro bloco agora... Pode acontecer. Não estamos falando de outras... Paragrafação é importante, né? né? Porque ela é dividida num texto para saber por que tem essa divisão. Tem um porquê. Então, é ciência. Eu costumo falar para todo mundo, a língua portuguesa é uma ciência como outra, né? O que as pessoas não conseguem ver é que ela sabe falar. Ah, mas você entendeu o que eu falei. Entendeu. Mas você vai estar inserida em que grupo, né? Amanhã ou depois você vai precisar escrever melhor. Infelizmente, a internet tem o lado ótimo e tem o lado que também desensinou, né? Isso aí é um neologismo, não existe desensinar. Mas que está fazendo com que as pessoas escrevam pior, né? Não. Teremos adaptações, sim. Eu acho que muitas palavras vão entrar. O delete, deletar, já é da língua portuguesa. E ela veio do delete, né? Em inglês. Muitas palavras vão... mas eu acho que mais palavras. A gente ainda tem que ter. É uma ciência que precisa de técnica. Qual é a técnica? É você saber, né? Usá-la de maneira correta para não dar a interpretação errada. Sim. Eu tenho uma amiga que perguntou esses dias algo, se eu tinha, eu não me lembro o que é, você tem tal texto? Eu falei, não tenho. Só que o meu celular estava com probleminha, ficou, não, ponto. Tenho, ponto. Ela falou, você tem ou não tem? Ela tinha entendido, né, que eu tinha, né? Que esse não era para outra pergunta que ela fez anterior, Ponto e daí final. eu pus que tenho. A frase sem pontuação seria não tenho. Olha só, tão comum, né? Uma coisa comum de celular. Você está no WhatsApp, quando eu vi já foi. Você copia, você escreve rápido, ficou com um ponto. Ou não, ela entendeu que era da outra pergunta, e daí ela achou que eu tinha. A segunda pergunta que ela tinha feito era que eu tenho. Eu não tenho. Não tenho. Olha só uma pontuação, né? Que dá erro. E isso em toda a escrita, né? Não só em livros, a gente vê muito na conversa mesmo, né? No diálogo, que dá má interpretação e às vezes grave. Poxa! Às vezes ruim. Olha, foi muito legal, foi um papo muito bom mesmo. Eu quero te trazer uma outra ocasião aqui para a gente fazer resenha de livro. Ótimo. Com todo prazer. Né? Vamos pegar um livro que eu li, que você leu e a gente resenha para o público. Muito bom. Vai ser muito legal. Faço parte já de grupos que fazem. De resenha de livro? Olha, Sim. que legal. Que legal. Aí eu vou aí a gente faz um desafio. Eu vou te dar um livro que eu li, que não é, por exemplo, assim, do seu métier de livros. Posso. E eu vou ler um seu e a gente vai fazer. Sei que nada sei, vou aprender mais um outro isso. tema aí, se for o caso de outro tema. Ou isso aí. Livro novo. Maravilha. Nunca é demais livro, né? Eu tenho geralmente aqui, para os convidados que estão estreando, até para a gente conhecer eles um pouquinho mais, eu tenho o hábito de, antes de concluir, nós vamos deixar todos os seus contatos para o pessoal, tanto da mentoria. Então nós vamos colocar aqui para o pessoal aqui em cima a mentoria. São 10 sessões, né? Isso. As 10 sessões de mentorias para você escrever o seu livro e também o contato para você adquirir o prosaico e o insólito. Lembrando que é sólido. Não é exólito, é insólito, tá vendo? Insólito. Uma história de amor e de medo. Exatamente. Então vai ficar aqui para vocês, mas antes de terminar, eu queria fazer um bate-bola rápido. Eu vou falar algumas palavras aqui e eu gostaria que você dissesse o que elas representam para você em poucas palavras, né? Vamos lá. Livro. Sabedoria. Deus. Tudo. Família. Importante. Língua portuguesa. Sociedade. Sem ela não tem sociedade, tem que ter. Escola. Importantíssima. Sem ela também não se vive, tem que ter. Educação. Para não falar, para não ser redundante, a base. Sem ela, nada existe. Pedagogia. Pedagogia. Continuidade. Não é para todos, é para alguns.
Tem algumas expressões que você usou aqui e eu queria até trazer isso. Fale para mim o nome de um escritor que para você é marcante. É marcante? É. José Saramago, que eu citei aqui. José Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira. Sim, outros livros dele são bons. Seu preferido? Vamos dizer que sim, é o que veio à mente, então eu acredito muito nisso. Quando vem primeiro eu falo um. Perfeito. Diretora de escola. Aprendizado. Não é fácil. Não é fácil. Professora. Ufa. Eu acho que é base. Eu não falei, posso falar não só bate e volta. Eu não falei o nome de Maria Lúcia Barbim. Sem ela não seria a professora de português que eu fui. Maria então, eu acho Lúcia que é a base. Barbim. Ela está viva. Já está viva. mais velhinha, mas ela está viva. Entendi. Ela está em outro livro meu, que eu fiz, inclusive, uma homenagem. Que legal. Então, sem professor, né, não existe educação, não existe nada. Esse país precisa valorizar mais o seu professor. E a última, mulher empreendedora. Silvia. Não, é outra coisa que é aprendizado, mas assim, graças a Deus nesse mundo a gente vive o ano 2022, porque a mulher já não teve espaço. Ainda existe preconceito, né? Mulher empreendedora, acho que a palavra deveria ser preconceito. Ainda existe. Você deve saber tanto quanto eu que a mulher ainda existe um preconceito na empresa de ganhar menos, né? Algumas polarizações de achar que podem engravidar. Existe o assédio, que é triste, né? Mas mulher empreendedora, eu acho que existe preconceito ainda assim, infelizmente. Mas é a Silvia que sonha. É isso aí. E por que não usar a bônus agora? Qual o teu maior sonho? Você pingou a bola para eu falar. Sonho. Qual o teu maior sonho no momento? Eu acho que é deixar para essa geração, principalmente para minha família, né, algo que os meus livros trazem, né? Acreditar no amor, mas eu acho que sonho é a imortalidade das palavras, né? Amanhã ou depois alguém lê meu livro e saber que eu deixei alguma coisa de reflexão boa, né? Eu acho que o meu sonho é ser, não preciso ser ter um best-seller, mas saber que eu deixei para esse mundo alguma coisa que alguém leu e que falou, puxa vida, isso aqui serviu para mim. Isso é importante. Muito bem. Com este último comentário, perfeito. É uma coisa que eu penso muito assim, se a gente puder deixar um parágrafo que alguém lê e mude a vida da pessoa, mudou a vida de alguém. Mudou a vida de alguém é o maior contra-cheque que alguém pode receber. Já né? valeu a pena viver. Já valeu a pena viver, perfeito. Com essa reflexão, nós encerramos aqui o 36º episódio do Bicast. Vocês que nos acompanham aqui, muito obrigado. Faz aquela liçãozinha de casa sempre para nos ajudar. Fique tranquilo que a gente vai deixar todos os contatos aqui da Silvia, inclusive para você comprar o livro, se você quiser, para você fazer a mentoria, se você quiser. Já quero. Então fica aí para vocês também a dica aí, se é o teu sonho, procura ajuda, porque senão você vai ficar 300 anos, não vai escrever seu livro. Às vezes é um direcionamento, uma sessão de mentoria, 2, 3, já alinha o que você precisa. Então vamos deixar os contatos dela. Não esquece de se inscrever no canal nosso aqui, dá muito trabalho. O convite para as pessoas assim encontrá-las, depois bater agendas, tudo dá muito trabalho. Estar aqui hoje dá trabalho, estar aqui transmitindo isso para vocês. Então ajuda a gente, compartilha, curte, segue o canal. No Spotify também, não esquece que agora, se você quiser, também pode ver no Spotify, assistir o vídeo. Tem aqui em algum lugar da tela o QR Code para você seguir o nosso canal também. E, finalizando, Pedro Souza apresentou mais uma vez, apresentei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vocês sabem que a gente sempre traz pessoas que têm bagagem, que têm mais conhecimento do que nós, para nos agregar conhecimento. Então, fico muito grato de você ter aceito o convite. Então, para finalizar, agradeço a tua presença aqui. Se você quiser fazer últimas considerações, fique à vontade. Eu que agradeço.
eu só posso falar da Silva Empreendedora. Acredite em você, né? Não estamos nesse mundo à toa, então acredite, né? Aquela luzinha que eu falei o tempo todo, que acendeu, apareceu uma oportunidade, corra atrás, vale a pena. É isso. Perfeito. Né? E contem comigo para quem quiser escrever. Perfeito. Essa foi a mensagem da Silvia Pereira, escritora, pedagoga e muitas outras coisas aqui que a gente viu, ghostwrite, e aí você vai poder se conectar com ela nas redes sociais. Deixou para vocês aqui no 36º episódio. Agradeço demais também ao Diogo, que está aqui o nosso host, facilitando as câmeras, toda a produção aqui nossa. A gente se encontra no 37º episódio do Bicast na semana que vem, que tem um convidado diferenciado aqui para falar com a gente. Aliás, um convidado não, uma convidada, porque esse mês é o mês das mulheres empreendedoras, hein? Então tem uma mulher também empreendedora que vai falar de um outro cenário que está bombando no mundo e que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para ele, que é o turismo. Quem será? Assiste o 37º que você vai conhecer. Grande abraço para vocês. Pedro Souza falando, foi uma honra estar aqui. Valeu.